Pessoal, vamos falar sobre a situação lá na Ucrânia e na cidade de Mariupol, particularmente, que infelizmente a situação está cada vez mais complicada lá. Essa notícia ou essas notícias foram sugeridas por Israel Araújo, Éder Sena e mais um monte de gente. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, como vocês podem ver, não tem nenhuma grande mudança geral aqui no panorama da guerra. A Rússia continua acumulando tropas, principalmente aqui em Izium. Segundo a expectativa deles, do pessoal do Instituto do Estudo da Guerra, devem haver, no mínimo, 22 batalhões táticos, grupos batalhões táticos. É uma formação específica que o exército russo usa em torno entre 600 e 1.000 homens. Eles acreditam que tem, portanto, em torno de 18.000 a 22.000 homens da Rússia nessa posição aqui em Zion, para iniciar a tal fase 2 da guerra que eles estão planejando em algum momento, né? Mas o que a gente viu ontem, na verdade, foi um grande bombardeio em Kiev, em Kharkiv também, em grandes cidades aqui da Ucrânia. Bombardeio visando talvez assustar a população ou atingir infraestrutura, esse tipo de coisa. Talvez a revanche da Rússia por ter perdido o Moskva, né? Então fizeram esse grande bombardeio em algumas posições aí. E o que aconteceu ontem também foram várias frentes em que os russos tentaram avançar por aqui e por aqui também. Segundo as informações que a gente tem, eles não conseguiram avançar grande coisa. Então, aí tem duas interpretações que o pessoal coloca aqui possíveis, né? Uma interpretação que eles colocam desde o início é que, na verdade, não, de fato, embora tenha muita gente, os russos tenham colocado muita coisa aqui, o fato é que as tropas não estão em condições de batalha. As tropas russas não vão ter resultado melhor do que o que tiveram em Kiev. Então, uma interpretação é que, na verdade, o que a gente viu hoje cedo, ontem à noite, hoje cedo, é justamente esse monte de batalhas aqui, foi justamente a Rússia tentando avançar e não conseguindo avançar nada. Isso é uma possibilidade, mas tem outra possibilidade também, que é o fato deles terem comprado briga com um monte de gente aqui, justamente para distrair a situação, porque imagina-se, o principal do ataque deles será aqui em Izium. Então, digamos, distraíram a atenção do exército ucraniano para a parte de cá e vão jogar a principal força deles aqui. Pode ser também, mas a verdade é que, segundo o pessoal do estudo da guerra, não se espera muita coisa. Eu já fiz um vídeo sobre isso também, ou seja, a visão minha e a deles também, é que essa segunda fase da operação russa vai ser um grande... A montanha pariu um ratinho, vocês conhecem esse ditado, né? No final das contas, fizeram uma confusão danada e não vão conseguir produzir nada de resultado real no final das contas, mas vamos ver, pode ser que, como eu disse, seja só uma distração por hora e ainda venha o ataque aí, né? Ou seja, em termos de avanços aqui no Donbás, por hora, nada, né? Agora, a grande preocupação é Mariupol. Mariupol realmente, como vocês podem ver no mapa daqui, as tropas ucranianas estão reduzidas a uma pequena parte aqui, ainda tem tropas ucranianas lutando aqui também, mas o fato é que cada vez mais você vê essa área dominada pelos ucranianos diminuir, né? E o próprio líder lá dos batalhões ali que estão na região já falou que se não receber ajuda rápido, eles vão lutar até o final, mas se não receber ajuda rápido, não vai durar muito tempo, né? E eu disse para vocês isso, e é uma coisa realmente lamentável, né? Eu falei, poxa, eu não acredito, o Zelensky tem que fazer alguma coisa, mas pelo que ele disse ontem, ele deu essa seguinte declaração, que a situação em Mariupol segue tão severa quanto possível, inumana, e só tem duas maneiras de resolver isso daí, que é ou a Ucrânia recebe armas pesadas, ou surge algum caminho de negociação, né? E basicamente o que ele disse aqui, então, em última análise, é que eles não têm um plano para tirar o pessoal daqui. Aqui também está um pouco diferente a área marcada aqui, uma área um pouco maior, mas de qualquer forma igualmente preocupante, né? Muito pequeno isso daqui. Tem gente falando também que os russos estão planejando um assalto anfíbio nessa região para tentar surpreender essas tropas que estão aqui. Enfim, surpreender as tropas ucranianas, né? Acabar de encerrar as tropas ucranianas.
Enfim, é aquilo que eu temia, né? Eu tinha a expectativa de que a Ucrânia iria fazer alguma coisa para tentar, na última hora, resgatar essas tropas em Mariupol, mas aparentemente, pelo que o Zelensky falou, a situação é realmente... eles ainda devem durar alguns dias ainda, mas não se vê um fim positivo nisso daí, né? A menos que, lógico, o Zelensky tenha falado isso justamente com a ideia de não dar pinta sobre a ação que eles vão tomar. Vamos ver o que vai acontecer. Como eu falo para vocês, Mariupol é extremamente importante para a Ucrânia manter isso daqui, né? Mantendo Mariupol e impedindo o ataque russo, a Rússia não tem muito o que fazer adicionalmente em termos de conquista. E provavelmente vai ter a resposta dos ucranianos. Então, por exemplo, duas coisas que aconteceram interessantes aqui. Uma delas foi justamente que em Kherson os combatentes que estão aqui nessa região, aqui, né, que estão avançando para tentar reconquistar Kherson, conseguiram uma vitória significativa. Ontem eles destruíram alguns equipamentos, 13 unidades de equipamento mecanizado, inclusive duas unidades de artilharia e 2 grades, e 36 soldados russos, né? Enfim, eles têm conseguido algum avanço nessa região, e segundo consta, tem 2 outros problemas aqui, né? Problemas para os russos, ou seja, no final das contas, coisas boas, né? Uma delas foi a destruição de um tanque, um trem de munição feito por foguetes ucranianos em alguma região aqui. Onde é que é, Melitopol? Aqui, ó, tá aqui, ó. Tokmak. Tokmak sofreu um bombardeio feito pelos ucranianos que acertou um trem cheio de munição e armamento que estava sendo usado para os russos, né? Como eu falei para vocês, uma das coisas que levou a Rússia a ter um sucesso nessa região aqui muito maior do que lá no norte foi justamente que eles conseguiram preservar as ferrovias aqui, ao contrário do norte, em que os ucranianos foram rápidos em impedir que os russos usassem as ferrovias, né? Aqui eles conseguiram isso, então isso facilita a logística deles, mas agora com esse ataque ucraniano, certamente isso vai gerar um problema para eles. E adicionalmente a isso, houve confronto entre tropas russas e pessoas locais. Como eu falei, né, tá acontecendo muito nessa região aqui, o pessoal organizar milícia local e lutar contra os russos. É uma coisa complicada, é uma coisa que tem pouca chance de sucesso, mas pelo menos deixa os russos, eles não podem descansar ali, né? E para o pessoal que está aqui também, é uma preocupação, porque como eu falei para vocês, um grande problema desta guerra é justamente ela ser congelada nessas fronteiras aqui, né? Como os russos fizeram isso lá aqui em Donbás, né? Eles tentarem fazer isso também englobando uma região maior da Ucrânia, pensando em, no futuro, fazer novamente mais uma guerra mais adiante, coisa e tal. Enfim, eu não acredito que essa possibilidade seja significativa, mas é uma possibilidade, ela existe, né? E o pessoal que está aqui não quer ter o mesmo destino triste do pessoal que está aqui em Donbás, porque a economia da região foi devastada totalmente. A situação lá realmente é caótica, o pessoal está recrutando garoto de 15, 16 anos para lutar, porque, né, é onde os russos podem estragar a população completamente sem ter impacto lá na Rússia, né? Então realmente muito triste a situação que está essa região separatista aqui. O pessoal aqui não quer a mesma situação. Então por isso estão se formando essas milícias e lutando contra russos. E tiveram aqui em Nova Cracova um embate entre a população local e os russos, que gerou vários mortos, parece, entre os russos, né? Provavelmente entre os locais também. Outra característica dessa guerra é que também continuam morrendo os generais russos, né? A gente viu isso acontecer aí ao longo do tempo, e teve vários que morreram logo no início, e alguns que a gente está sabendo agora. Por exemplo, esse Frolov, ele morreu em Mariupol, ele era um comandante de uma das brigadas mais radicais lá e coisa e tal, só que o que aconteceu, né? Ele morreu em uma região que estava controlada pelos ucranianos, os ucranianos estão cercados, então eles deixaram o corpo do cara ali, né? Não tinha o que fazer, né? E agora, quando os russos tomaram essa parte aqui mais de cima de Mariupol, eles recuperaram o corpo do general e enterraram lá agora, então incluiu mais um general na lista. É o 8º caso de... ele é comandante do 8º Exército,
mas também é o oitavo caso, o oitavo general morto nessa guerra, né? E mais do que isso, não só generais, né? O Daily Mail aqui fez um levantamento de 40 oficiais de alta patente, ou seja, coronéis, tenente-coronel e general, né? 7 generais e 33 coronéis. Mas, na verdade, como a gente viu, esse aqui já é o oitavo general que morreu lá também, né? Enfim, o ponto importante aqui é a Rússia está perdendo muitos oficiais de alta patente por aquele problema que a gente já falou lá atrás, né? Qual que é o problema? O problema é que o soldado russo não quer lutar. E faz todo o sentido do mundo. O soldado russo ele não entende essa guerra, não vê o propósito dessa guerra. Por mais que o Kremlin, por mais que a Rússia enfie propaganda para ele, não adianta, o cara não percebe a utilidade. E aí o que acontece? Como o avanço dos soldados é pequeno, e daí o Kremlin, né, a Rússia, lá, o alto comando das Forças Armadas exige, poxa, por que não está andando? Cadê o avanço? Queremos avanço, dá um jeito de avançar. E daí os oficiais mais graduados acabam se aproximando da linha de frente para tentar incentivar os soldados, ou para tentar ver o que está acontecendo de errado, e nessa acabam se tornando alvos nessa guerra, né, alvos possíveis. É uma coisa realmente totalmente fora do padrão esse número alto de oficiais graduados morrendo em uma guerra, porque tipicamente você tem, né, nas Forças Armadas você tem uma hierarquia, e esse pessoal geralmente fica mais afastado da linha de frente, justamente fazendo o planejamento geral da guerra, né? Enfim, é alguma coisa que certamente vai impactar a Rússia de forma significativa, não pelo número em si, evidentemente o exército russo tem uma quantidade enorme de generais e coronéis e coisa e tal, então eles podem ser rapidamente substituídos e outras pessoas colocadas no lugar, mas pelo aspecto moral da coisa, certamente você tem essa visão, né? Bom, outra coisa também foi que eles estão falando, em brevemente será morto, né? O comandante da frota do Mar Negro, a frota russa do Mar Negro, o almirante Igor Vladimirovich Osipov, ele comandava a frota do Mar Negro e com o afundamento do Moskva, né, que a gente já falou aqui, ele foi afastado e parece que está preso. É aquele negócio, né? A gente já falou sobre isso também, eu falei sobre isso até ontem, inclusive, a questão de como em ditadura o cara não consegue distinguir a traição do fracasso, né? O cara errou alguma coisa, deve ter errado, né? No final das contas, o navio estava andando num lugar ali frágil, ninguém esperava, coisa e tal, mas o pessoal fica nessa de sem saber o que é traição, o que é simplesmente fracasso. Realmente é uma situação complicada. Ele ser afastado do comando faz sentido, né? Afinal, um erro houve ali para eles perderem a flagship do comando naval. Tem algum erro em algum lugar, mas o fato de ele estar preso realmente é realmente complicado, né? Bom, ontem a gente teve também uma notícia que me deixou preocupado, mas aparentemente é fake news, tá? Simplesmente não aconteceu. Qual que foi a notícia? A Nova Rovosti, que é uma rede de televisão russa do governo, tá? Lá na Rússia tudo é do governo da rede de televisão. Ela deu a informação de que os russos haviam abatido um avião na região de Odessa, carregando armas do oeste para ajudar a Ucrânia, e os russos derrubaram e coisa e tal, e o pessoal lá na Rússia comemorou muito isso, mas aí o pessoal falou, poxa, peraí, que história é essa, né? E daí eles fizeram uma avaliação, e o único avião que havia nesse lugar realmente era um avião que estava saindo da Turquia, indo para a Polônia, para entregar armas da Polônia, ou seja, não tinha nada a ver com a guerra, a rota dele passava mais ou menos ali, não passava exatamente sobre Odessa, mas passava perto, e aí muita gente ficou naquele negócio, será que a Rússia derrubou um avião da Turquia, né, levando armas para a Polônia e coisa e tal? O que houve? Porque a Ucrânia não tem usado aviões para levar armas justamente porque, embora o espaço aéreo ainda não seja dominado totalmente pela Rússia, é muito arriscado, né? Então, não fazia sentido essa notícia aqui, e o pessoal estudou e coisa e tal, caramba, como é que pode, que avião foi esse que eles derrubaram e coisa e tal, mas aí você junta com o fato de que não tem evidência nenhuma disso em lugar nenhum, ninguém em Odessa viu isso e coisa e tal, ou seja, o que a gente está chegando à conclusão aqui é que isso aqui foi, na verdade, pura mentira,
não houve essa derrubada. Lá na Rússia tem se falado muito sobre esse apoio do Ocidente à Ucrânia, como a Rússia agora está lutando contra a OTAN, devido ao Ocidente estar armando a Ucrânia, coisa e tal, que é uma lorota. Não tá lutando com a Ucrânia. Os armamentos estão chegando agora, depois de mais de 1 mês e meio de guerra, e vocês não conseguiram avançar nada. Então estão lutando com a Ucrânia mesmo. Se tivessem lutando com a OTAN, como eu falei no outro vídeo, já teria soldado americano tirando foto lá na Praça Vermelha, depois da derrubada da Rússia. Né? Experimenta a Rússia, vai lá. Enfim, mas essa é a visão que tem lá na Rússia, de que a Rússia está lutando contra a OTAN e coisa e tal, e daí derrubaram esse avião com munição e coisa e tal. Aparentemente é puramente mentira. Bom, e falando um pouco agora das sanções à Rússia, o que a gente tem de novidade é basicamente novidade nenhuma também, mas o sentimento do impacto cada vez maior, né? A zona do euro, estão dizendo aqui, ó, baixo crescimento, inflação e coisa e tal, e de fato, se você pegar sanções sempre machucam os dois lados. Não tem essa de... A gente sabe que a Europa vai sofrer, que os Estados Unidos vai sofrer, até o Brasil vai sofrer um pouquinho. A questão é, para esse sofrimento da Europa, a situação na Rússia está muito pior, mas muito pior mesmo, né? E até o Kremlin anunciou, né, o Peskov, que é o porta-voz lá do Kremlin, falou em que é bastante complicado transferir o comércio com outros países e aceitar pagamentos em rublos, né? Muito poucos países têm aceitado esse tipo de coisa, e isso coloca a Rússia numa situação realmente complicada. Ela já está em default, a gente já falou, já venceu uma parcela que ela tinha que pagar em 4 de abril, ela ofereceu pagar em rublos, mas é lógico, a pessoa não aceitou, o contrato previa pagamento em dólar, eles não aceitaram o rublo, evidentemente, né? Tá no contrato, tá no contrato. Então, parece que esse pagamento tem um período de graça, ou seja, 30 dias, não se pode tomar nenhuma ação judicial contra a Rússia ainda, mas terminado esse período, tudo indica que a Rússia não vai conseguir pagar, a situação vai ser confirmada de calote, né? Já tem empresas de classificação de risco que já botaram a Rússia como em calote, e isso prejudica ainda mais a economia russa, porque dificulta ela de pegar empréstimo até em bancos de outros países, né? E, bom, uma outra coisa curiosa é isso daqui, ó. A Rússia suspendeu a parceria com a Rússia em missões espaciais. E isso aqui é interessante porque mostra um aspecto que muita gente fala, não, a Rússia vai se sair com a China e vão fazer integração, e esquece o Ocidente, a gente vai fazer integração com a China. E a história não é bem essa não, né? Como eu falei, a questão das sanções machuca muito. E uma das sanções que mais tem machucado a Rússia é justamente a questão dos chips, a proibição de venda de chips para a Rússia, né? Por quê? Porque essa proibição de venda de chips inclui também proibir vender chips para qualquer empresa que trabalhe em conjunto com os russos. Então, a China não deu detalhes sobre por que ela decidiu encerrar essa parceria com a Rússia. A NASA encerrou parceria, todas as grandes agências ocidentais encerraram a parceria. A China não disse por que encerrou a parceria, justamente para não ter que admitir o problema básico da coisa. O problema básico é o chip. Eles sabem que se eles continuarem trabalhando com os russos, eles não vão poder mais comprar chip de tecnologia mais avançada de Taiwan, e no final das contas vão ficar prejudicados. Tiveram que cancelar isso daí. Ou seja, isso mostra o problema fundamental desse negócio de, não, mas a Rússia vai falar com a China e vamos resolver tudo. A Rússia e a China têm, de fato, economias muito grandes, a China, principalmente, a da Rússia, nem é tão significativa assim, mas no final das contas, existe um grande conjunto de tecnologias, de coisas que só o Ocidente possui neste momento. Então, não é uma coisa tão fácil deles resolverem, não. E só para terminar num tom um pouco mais positivo, o homem mais rico da Ucrânia prometeu reconstruir Mariupol tão logo ela seja devolvida à Ucrânia, né? E isso é aquilo que eu falo para vocês, né? Isso é outra coisa também que muito o pessoal da Rússia está falando, não, porque como a Ucrânia está ganhando a guerra, está tudo destruído e coisa e tal. Meu amigo, guerra funciona assim, né? Você ganha a guerra e depois reconstrói. Isso reconstrói muito rápido. O maior problema, na verdade, são as vidas perdidas. As vidas perdidas, isso é uma tragédia. E aparentemente tem mais russo perdido mais russo perdeu a vida nessa guerra do que ucraniano no final das contas. Prédio, meu amigo, se reconstrói. Isso aí vai ser relativamente tranquilo de se fazer.
Tranquilo não é. É um processo que vai levar o quê? 5, 10 anos, mas vai ser reconstruído. Pode ter certeza, é só questão de expulsar os orcs de lá que dá para reconstruir tudo. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.